em 1000 médiuns, francófonos e de diferentes línguas. Não esquecer que o Hermeto Codificador era poliglota. Falava e escrevia muito bem 5 idiomas. Então ele consultou quanto possível médiuns que não se conheciam entre si, propôs-lhes a mesma pergunta e naturalmente recebeu as respostas, examinou-as para constatar que provinham da mesma fonte. A este fenômeno ele denominou universalidade do ensinamento. Naturalmente os espíritos procediam da mesma estrutura evolutiva e davam em diferentes partes do mundo as mesmas informações, colocando qualidade e autenticidade. Estudar o livro dos Espíritos é atualizar-se sempre, porque ele está sempre a um passo à frente das mais modernas conquistas do pensamento. Depois de o ler, de o estudar por 62 anos ininterruptamente, é sempre novo para mim. Surpreendo-me às vezes quando abro ao acaso e me detenho numa frase, numa resposta, com a visão adierna, com as experiências de muitos anos de uma larga existência. Eu digo, Deus meu, parece que eu nunca li isso. Porque agora eu tenho uma visão mais profunda, tenho uma visão mais ampla. Oportunamente eu li sobre outro estado de espírito, com outras emoções. Disse-me, quando eu li pela segunda vez o Espírito Viana de Carvalho, se tu vivesses 100 anos, e durante esses anos todos tu estudasses o livro dos Espíritos, sempre descobririas que ele é novo, que ele é atual. Àquela época, muito jovem, com 17 anos, cheguei mesmo a pensar, esse espírito deve ser fanático. Fanático por espiritismo. Agora sou eu quem diz. Quanto mais eu leio, mais eu estudo, mais identifico a minha suprema ignorância em torno das soberanas leis de Deus, que já consigo entender um pouco para poder vivê-las o máximo possível da minha existência. Portanto, evocando os 151 anos da publicação do Livro dos Espíritos, convido os nossos telespectadores a que não deixem de lê-lo. Pelo menos uma pergunta por dia, não é pedir muito. São apenas 1019 questões. Serão necessários quase 3 anos para lê-lo todo, uma questão por dia. E verá que a doutrina espírita está sintetizada e abre um elenco extraordinário de reflexões para entender a vida e ser muito feliz nesta existência. Faremos a nossa primeira pausa e logo voltamos. Apresentamos aos nossos telespectadores a obra Lições para a Felicidade, do espírito amigo, a veneranda Joana de Ângeles, através da psicografia do nosso Divaldo Franco. Uma obra belíssima que nos traz a veneranda em 24 mensagens, abordagens a respeito dos mundos habitados, das aspirações máximas que devemos buscar na vida, a respeito da violência e da paz, da ação no bem e a justiça e o humanitarismo, dentre outras tantas, como dissemos, 24 mensagens que se configuram caminhos para a felicidade. Aqueles que desejarem deverão enviar os seus pedidos ao endereço eletrônico leal@mansãodocaminho.com.br.
Estamos de volta com o nosso programa Encontros com Divaldo pela tvc.com. Temos hoje a grande satisfação de receber em nosso estúdio a professora Marianita Rosas Batista, trabalhadora dedicada da causa da doutrina espírita, educadora. A professora Marianita é uma servidora da Mansão do Caminho, ao lado do seu marido, o coronel Gilberto Batista, que entregou a própria vida ao Ministério da Educação e do Serviço Espírita, como também o nosso coronel, que hoje dirige um dos nossos setores do atendimento fraterno, todas as tardes no Centro Espírita Caminho da Redenção, como também orienta as atividades dos passes diários. Porque os Espíritos nos recomendaram que deveríamos, à semelhança das clínicas que atendem necessitados a qualquer hora do dia, mantermos a nossa casa aberta aos que têm problemas espirituais, para que encontrem o conforto moral a qualquer hora do dia. A professora Marianita está conosco em Salvador há vários anos, é autora de diversos livros e está lançando mais recentemente pela editora Leal esse livro muito interessante, Vovô Juca e os Caroços de Manga. Trata-se de história infantil, muito bem elaborado, com belas ilustrações, e em outros livros também com músicas para as crianças. É um trabalho digno de respeito nesta hora em que a infância e a juventude merecem de todos nós os maiores investimentos. Professora Marianita, quer nos dizer como se tornou espírita? Eu nasci católica, né? E muito católica. Frequentei o colégio das Beneditinas Missionárias da cidade de Sorocaba. Então, eu sempre fui voltada à religião. Lá a gente estudava muito o Evangelho, tinha as parábolas e as passagens quase que de cor. E assim, né, continuei essa vida, fui evangelizadora a partir dos 15 anos de idade. Naquela época a gente fazia curso e recebia diploma de evangelizadora, né? Então, com 15 anos, eu já comecei a evangelizar. Mas logo depois, lecionando, eu sou professora de História também, né? E Ciências Sociais, pouco tempo, logo que me casei, me dediquei à família, para criar bem os filhos e tal. Mais uma vez, eu tive um problema com o filho do meio, que teve problemas emocionais. E então, uma família me convidou para fazer um passeio para Uberaba, para visitar Chico Xavier. Foi, acho que no ano de 81. E lá eu encontrei Chico e encontrei você também. Você estava lá, né, na mesa, assistindo o trabalho, participando. E eu me encantei com a doutrina espírita, vi Chico. Você eu não conhecia, não sabia seu nome, mas me encantei com a sua presença, toda iluminada. Na época eu vi sua aura toda iluminada ali na mesa. Fiquei muito encantada com a doutrina espírita, né, com as pessoas ali. E quando voltei, e não consegui falar com você naquele dia, porque você estava apresentando o livro A Vida Continua, né, que eram as cartas de desencarnados, você e Chico, que haviam feito. E não consegui falar. Aí fui para beijar a mão de Chico naquelas filas intermináveis, né. Mas logo no mês seguinte, eu fui convidada para assistir uma palestra espírita. E fui. Era na cidade de Campinas, mas nessa época eu morava em São João da Boa Vista. E fui. Deixei as crianças com Gilberto, né? Eles eram bem pequenos. E quando eu chego lá, era Divaldo Franco, em pessoa, para fazer a palestra. E eu lembrei de você, de Uberaba, né? E aí você fez a palestra As Obsessões, Celso e Cibele. Na época eu não entendia nada, né? Claro. Mas eu prestei a máxima atenção, né? Desde a primeira palavra até a última. E fiquei fascinada pela doutrina espírita, que na hora eu consegui entender, né, em parte. E como esse meu filho estava com problemas emocionais, eu disse, aí está a solução, porque a doutrina espírita poderá me ajudar, né? É verdade. E aí voltei para casa, já procurei um centro espírita para frequentar, para trabalhar. Depois fundei o nosso centro em Mogi Guaçu, né, em homenagem a Joana, a Ação Fraternal Espírita Joana de Anjos, que está lá até hoje. Muito né? bem.